Já percebeu como certas atitudes dos outros te incomodam demais? Coisas pequenas, às vezes quase insignificantes, mas que te irritam profundamente. Um jeito de falar, uma postura, um comportamento específico, e aquilo parece atravessar você. Agora eu te faço uma pergunta. E se o problema não estivesse no outro, mas em você? Eu sei que isso incomoda, porque a gente aprendeu a olhar para fora, a gente aprendeu a identificar o erro no outro, a gente aprendeu a julgar antes de investigar. A gente acredita que vê o mundo como ele é, mas na verdade a gente vê o mundo como a gente é. E na psicanálise de Sigmund Freud, isso tem um nome muito claro: projeção. A projeção é um mecanismo de defesa, não é algo consciente. Você não decide projetar. Isso acontece de forma natural e funciona da seguinte maneira: você tem algo dentro de você, um desejo, um impulso, uma característica que você não aceita. E ao invés de reconhecer isso, ao invés de entrar em contato com isso, você desloca, você joga para fora. Você não vê em si, você vê no outro. E aí começa um fenômeno muito interessante e também muito perigoso. Pensa em alguém que te irrita muito, alguém que você julga com facilidade. Talvez você diga: essa pessoa, ela é arrogante, essa pessoa é egoísta, essa pessoa quer aparecer demais. Agora, observa com cuidado. Isso realmente te incomoda ou isso toca em algo seu que você não aceita? Porque muitas vezes aquilo que mais incomoda no outro é exatamente aquilo que você reprime em você. E aqui a gente entra em um ponto mais profundo, a projeção. Não é só um erro de percepção, ela é uma estratégia psíquica. Ela protege você de entrar em contato com algo desconfortável. Porque reconhecer que você também pode ser arrogante, ou invejoso, ou carente de atenção, isso dói. Isso ameaça a imagem que você construiu de si mesmo. Então a mente faz o quê? Ela resolve o conflito colocando isso no outro. E aí você continua se vendo como correto, enquanto o outro vira o problema. Só que isso tem um custo. Quando você projeta, você perde a chance de se reconhecer. Você interrompe o processo de consciência. Você bloqueia o acesso a partes importantes de si. E no nível individual, isso aparece o tempo todo. Você critica alguém por arrogância, mas não aceita a sua própria necessidade de reconhecimento. Você acusa alguém de egoísmo, mas não reconhece o quanto você também quer ser priorizado. Você se irrita com alguém que aparece demais, mas talvez exista em você um desejo reprimido de ser visto. E quando isso não é reconhecido, vira julgamento. Agora, vamos ampliar isso para o campo das relações. Nos relacionamentos, a projeção ganha ainda mais força, porque ciúme excessivo muitas vezes não é sobre o outro, é sobre insegurança, desconfiança constante. Às vezes, revela uma dificuldade interna de confiar em si mesmo. A pessoa diz: eu não confio em ninguém, mas no fundo, ela não confia nas próprias escolhas.
Mas é mais fácil dizer o problema é o outro do que encarar o que está dentro. E agora, vamos ampliar ainda mais. No nível social, isso virá padrão coletivo. As pessoas criticam, atacam, apontam, sem nunca olhar para si mesmas. E as redes sociais potencializam isso ao máximo. Todo mundo opinando, todo mundo julgando, todo mundo expondo o erro do outro, como se estivesse fora disso, mas quase ninguém se analisando. E aqui está o ponto central desse vídeo. O outro não é só o outro. O outro também é um espelho. Não um espelho perfeito, mas um espelho simbólico, um espelho que revela partes suas, que você ainda não reconheceu. E quanto mais intensa for a sua reação, maior a chance de ter algo seu ali. Isso não significa que tudo é projeção, nem que o outro nunca erra, mas significa que quando algo te incomoda demais, vale a pena investigar. Porque enquanto você olha só para fora, você continua preso no mesmo padrão. Agora, se você quer começar a mudar isso, o caminho não é parar de observar o outro. Isso seria impossível. O caminho é usar o outro como pista, como sinal, como indicação. E aqui entra uma pergunta simples, mas extremamente poderosa. O que isso diz sobre mim? Essa pergunta muda completamente o jogo. Ela desloca você da acusação para a consciência. Ela tira você do automático e coloca você em posição de observador. E isso é o início de qualquer transformação real, porque perceber já é um avanço, mas não é suficiente. Você precisa ir além. Você precisa transformar. E é exatamente isso que vamos explorar no próximo vídeo. Como transformar essa energia ao invés de só reagir a ela. Se esse conteúdo fez sentido para você, fica aqui no canal, porque entender a sua mente não é só interessante, é libertador e pode mudar completamente a forma como você vive e se relaciona com o mundo. Se você gostou desse vídeo, clica aí no joinha, se inscreva no nosso canal e até o nosso próximo vídeo.